Pais, irmãos e irmãs, vamos começar mais uma aula de subsídio do CAPED e hoje nós vamos tratar da questão da contribuição cristã, tá, para a sociedade, lição número 9. É um assunto bem prático, necessário e também é simples, não tem complicação, nada polêmico, não levantamos nenhuma polêmica, somente o básico mesmo. No tópico 1, nós vamos falar sobre a questão do significado do pacto à luz da Bíblia. E no tópico 2, nós vamos tratar sobre o pacto de Deus com a família no Éden. O tópico 3, a repetição do pacto no dilúvio. E por fim, nós vamos encerrar com a leitura bíblica. Como sempre, a gente gosta de deixar o comentário, o último tópico, que é o quarto tópico. Essa revista foi toda dividida assim, em 4 tópicos. E o último tópico para tratar da lição bíblica. Portanto, uma questão que nós já abordamos aqui é o significado do pacto e aliança à luz da Bíblia. Nós falamos aqui sobre o pacto de Deus com a família no Éden, depois o pacto a repetição do pacto após o dilúvio, né, que é a aliança noética, a aliança abrâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, e assim vai. Ficar a impressão de que são várias alianças, que ao longo do tempo Deus fez alianças com seu povo. E às vezes a gente até ouve abordado desse ponto de vista, né, em alguns ensinos e pregações e tudo mais, mas a verdade é que não são alianças no plural, é no singular. Existe uma única aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança, houve reafirmamento dessas alianças, devido às circunstâncias, a questões, né, do período, do tempo. Deus se apresenta novamente para o povo através de um dos patriarcas, sempre através de um dos patriarcas, e ele faz a renovação, a reafirmação. Era para dizer assim, olha, a aliança está de pé, eu ainda não desisti. Portanto, todas essas alianças que nós vamos falar aqui, esses pactos, essas alianças, eles só são reafirmamento de uma única aliança que foi feita lá no Éden. Isso aí que é importante para nós entendermos. A primeira coisa também que nós devemos entender é que no Antigo Testamento a principal característica de uma aliança era a presença de sanções. Portanto, Deus fez uma aliança com o povo, com seu povo, a primeira com Adão e Eva, o casal do jardim, né? Depois com Noé, depois com Abraão e assim sucessivamente. E em todas essas alianças, tanto na construção dessa aliança quanto no reafirmamento delas, existia a presença de sanções. Olha, eu serei seu Deus, eu farei assim, no entanto, porém, todavia, né, existe alguns requisitos que vocês precisam cumprir. Portanto, são duas partes. É um contrato. Eu preciso manter a minha parte da aliança. Esse pacto que foi feito precisa estar de pé. Ambos os lados. Quando uma das partes ela deixa de cumprir com aquelas prerrogativas da aliança, isso significa quebra de aliança. E observe que o povo de Deus, ao longo da história, eles sempre quebraram essas alianças. Irmãos, não tem uma única aliança que não foi quebrada. Todas, sem exceção, o povo sempre quebrou a aliança. Só que, por outro lado, Deus nunca deixou de cumprir com a parte dele. Ele sempre manteve a aliança, mesmo o povo rompendo com a aliança com Deus, Deus ia atrás do povo e reafirmava, falava, olha, vocês se rebelaram contra mim, mas a aliança ainda está válida. Se vocês se arrependerem, né? Se vocês se arrependerem em vossos corações, se converterem e voltar para mim, como diz lá o profeta Jeremias e Isaías, né? E se converterem de vossos corações e voltar para mim, está de pé a aliança. Observa, por exemplo, quando Deus vai falar com Caim, nessa questão, quando ele vai falar do pecado de Caim, que Caim ficou aborrecido por causa do holocausto feito pelo seu irmão e que Deus agradou e dele não. E Deus fala, olha, Deus vai atrás de Caim. Ele fala, olha, se você fizer o bem, não será aceito? Deus está falando, eu ainda tenho uma aliança com vocês. Não é porque eu rejeitei a sua oferta de hoje que eu vou rejeitar todas. Portanto, volte-se para mim e nós manteremos nosso relacionamento. E o que a gente vê ao longo da história é o quê? O povo sempre quebrando essas alianças, tá? Então,
essa aliança ela tinha a presença de sanções. E isso diferenciava de um acordo, tá? De um acordo em função. Em função dessa sanção, uma aliança ela adquiria um caráter irrevogável. E a gente vai ver lá em Gênesis 1, 28, tá? A gente vai ver em Gênesis 2, do 15 ao 17. Ele tinha um caráter irrevogável. Portanto, Deus fala, olha, a minha aliança é perene, é eterna. E um desses grandes exemplos a gente vai ver quando vai ser reafirmado com Noé, que Deus coloca aquele anel no céu, né? Um símbolo da sua aliança, aquele arco no céu, que infelizmente hoje em dia nós chamamos de arco-íris. Não é um nome bíblico, mas um nome secularizado da deusa Íris, né? Mas socialmente a sociedade é assim que trata, e aquilo lá não é um arco de íris, né? O arco de íris, aquilo ali é o símbolo da aliança. Deus falou para Noé, olha, toda vez que você vê aquilo ali, você vai lembrar que a minha aliança contigo ainda continua de pé. Então vê que é algo perene, é algo eterno, é algo que foi feito para a eternidade. Não era algo que ia ter um fim. Olha, um dia eu romperei com essa aliança, vocês tocam a vida de vocês, eu toco a minha. Não. É algo perene e irrevogável. Então, vê que quando no versículo 15 o Senhor Deus colocou, que diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E no 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente da árvore do jardim. 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então Deus falou, olha, eu tenho uma aliança com vocês, mas ela tem sanções, ela tem algumas regras que não pode ser quebrada, tá? E naquele momento era o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse sentido, a expressão bíblica, né, para afirmar pacto, aliança, ele tem um sentido de cortar no meio. Vê que com Abraão a gente vê isso nitidamente. Deus pediu para que Abraão pegasse o animal, né, cortasse ele no meio e Deus iria passar por cima. Portanto, tem o sentido de cortar no meio. E tem uma palavra no hebraico que diz karat berit, né? Do hebraico é karat berit, né? Uma aliança no hebraico. Isso se fazia quando dois reis, quando Deus fez isso aí, não era algo estranho ou novo para Abraão. Por quê? Era costume dos reis daquela época, quando eles iam fazer uma aliança, imolar um animal, cortar ao meio, e isso, né? E pegava as duas partes, e um ficava com uma parte e outro com o outro, mostrando que aquilo ali era uma aliança. Cortava o animal no meio, era um pacto de sangue, tá? Então, a aliança, ela também tem esse símbolo de um pacto de sangue. Da mesma forma que esse animal era retalhado, né? E que também, ou seja, ele dizia assim, ó, o que significava naquilo ali. Da mesma forma que esse animal é retalhado, que eu também seja retalhado se eu não cumprir com as minhas obrigações, ou seja, com a minha parte nesse tratado. Aí esses reis falavam, olha, um para o outro, da mesma forma que esse animal foi retalhado, que assim aconteça comigo se eu não cumprir com a minha parte nesse pacto, nessa aliança. Portanto, era algo irrevogável, ou seja, tinha sanções. Essas sanções era qual? Que acontecesse a mesma coisa com aquele rei que aconteceu com aquele animal, tá? Era um tipo de juramento religioso, né? Onde os dois indivíduos das tribos ou nação fechavam esse acordo. Essa é uma das coisas que a gente precisa entender. O interessante é que na primeira aliança de Deus com a humanidade não houve derramamento de sangue. Não houve derramamento de sangue. Após a queda no Jardim do Éden, aí sim, vai começar a ter derramamento de sangue. Seria necessário a presença de sangue, mas até então esse pacto, essa aliança de Deus com a raça humana, ele não houve derramamento de sangue, tá? Na segunda releitura da aliança, Deus adiciona um novo elemento, se vocês prestarem atenção. Por quê? Na primeira aliança era Deus e o homem, portanto era direto e não tinha derramamento de sangue. Na segunda aliança é diferente. Primeiro elemento é o sangue teria que estar presente. E o segundo elemento é o mediador, tá? O mediador ele aparece. Portanto, na primeira releitura dessa aliança que aconteceu lá com Noé após o dilúvio, havia um mediador. Então, o sangue ali, aquele animal imolado, representava um mediador, alguém que mediaria. Era necessário o sangue daquele animal para fazer mediação entre Deus e o homem, entre Deus e Noé, a família de Noé, tá? Então, Palmer, um grande escritor, né,
já bem conhecido, que é Robert Palmer, ele trata desse assunto e ele classifica como aliança da criação no início com Adão, tá? Aliança da preservação com Noé, portanto, e aliança da promessa com os patriarcas. E, por fim, a aliança da lei com Israel, ali através de Moisés, e a aliança do reino, portanto, um reino sendo feito, construído, e a renovação dessa aliança através de Davi, e, finalmente, uma nova aliança, ou seja, aquela que seria consumada, a consumação dessa aliança, ou seja, o sacrifício definitivo pelos pecados da raça humana, que é Jesus Cristo, tá? Então, nesse tópico primeiro aí é interessante a gente entender isso. Não vamos aprofundar muito porque não é esse o objetivo da lição, tá? Mas é importante nós entendermos. O tópico 2, vamos falar do pacto de Deus com a família no Éden. Na criação, Deus estabelece uma relação com os primeiros seres humanos, Adão e Eva, né? E com toda a sua posteridade. Portanto, a vida plena foi adicionada à obediência da lei. Aí a gente fala, mas calma aí, mas não tinha lei lá ainda, né? Já tratamos em aula anterior sobre essa questão, de que a lei verdadeira ela foi instituída no coração do homem ao ser criado. A lei mosaica, a lei através escrita, Jesus depois vai deixar bem claro que essa lei foi escrita por quê? Por causa do coração duro do homem. Portanto, a necessidade dessa lei ser escrita não era... vamos dizer assim, lá atrás não havia necessidade, porque ela já era parte intrínseca do ser humano. Está lá dentro daquilo que nós tratamos sobre a questão da ética e da moral, tá? A lei ética e moral. Lá em Gênesis, a gente vai ver essa referência em Gênesis 1, 27 ao 30 e do capítulo 2, 15 ao 17. Então, Deus estabelece alguns mandatos que a gente chama dentro da teologia, tá? O mandato cultural, portanto, o mandato cultural que Deus estabelece entre o homem. E uma coisa interessante da gente prestar atenção aqui, que o pecado, quando o pecado entra, ele não estraga somente a nossa relação, ou seja, que é o mandato espiritual que vamos falar depois, ele não estraga somente a nossa relação com Deus. O pecado, ele estraga a nossa relação social entre nós e o nosso próximo. E para falar a verdade, ele estraga também a relação íntima entre nós e nós mesmos. Ou seja, há uma batalha entre o meu espírito e a minha carne. Isso é fruto do quê? Do pecado. Então, o pecado, ele rompe com esse mandato cultural. O objetivo dele, um dos objetivos do pecado é romper o mandato cultural, tá? Nesse assunto, tem um artigo muito interessante, não sei se os irmãos acharem interessante eles dar uma olhada, tá? Do Dr. Mauro Maestre, né? Do Dr. Mauro Maestre. É um artigo sobre esse assunto publicado no site monergismo.com, tá? Que diz o seguinte, o Dr. Mauro, ele fala, não surpreenderei ninguém se disser que quebramos essas 3 alianças. Ele começa dizendo assim, o homem negou seu Criador, desobedecendo suas ordens, quebrou seus elos familiares com mentiras, acusações e esquivando-se das suas responsabilidades, portanto, Adão e Eva, né? O marido, a esposa, Caim, Abel, os filhos, né? E desenvolveu o mandato cultural da pior forma possível. Portanto, poligamia, assassinato, brutalidades, etc. Por curiosidade, né? Quem quiser verificar, está lá em Gênesis 4, do 17 ao 23. Portanto, coisas boas aconteceram, mas as ruins prevaleceram. Caim, seus filhos e suas mulheres é a referência. Tratando desse assunto, o nome do artigo é Os Filhos de Deus e a Cultura Popular. É muito interessante para a gente entender sobre essa questão do cristão e a cultura popular. Está lá no site monergismo.com, tá, irmãos? Aí nós viemos para o mandato cultural, tá? Nessa questão do mandato cultural, como os cristãos podem e devem relacionar-se com o que tem acontecido no nosso mundo. Essa é uma das visões, né? Como que nós podemos nos relacionar com as coisas que estão acontecendo hoje no mundo? Política, arte, movimentos sectários e movimentos, vamos dizer assim, esses movimentos envolvendo questão de gêneros, tá? Guerras ao mundo, guerras no Oriente. Como que nós nos relacionamos? Como que o cristão se relaciona com isso? Os movimentos, né, populares. Como que nós nos relacionamos com essas coisas?
Quais devem ser os nossos limites, tá? E a nossa influência na cultura em que vivemos? Como que nós devemos influenciar a cultura atual? E o que de fato tem acontecido com o cristão na pós-modernidade? Tratamos sobre essa questão da pós-modernidade lá atrás, tá? Então, o que aconteceu? O que tem acontecido com o cristão nesse período chamado de pós-moderno? E aqui é fundamental que o cristão conheça a sua cidadania, irmãos, tá? A sua cidadania. Eles continuam no mundo, eles não são do mundo. João deixa bem claro isso aí. Tá lá em João 17, 11 e 16, João vai falar. Eles continuam no mundo. E lá no final, João vai falar assim, eles não são do mundo. Se nós continuamos no mundo, mas não somos do mundo, somos cidadãos de outro reino, de outro lugar, de outra pátria, qual deve ser o nosso comportamento? Nós sempre tratamos desse assunto em todas as lições, né? Quer queira, quer não, direto ou indiretamente. Qual o nosso testemunho? Como que nós devemos nos relacionar com a sociedade? Somos cidadãos dos céus, mas as nossas passagens para lá ainda não chegaram. E enquanto estamos aqui, temos muito o que fazer. Sem, no entanto, esquecermos que somos de lá. O problema é que, além de sermos muito parecidos com as pessoas desse lado de cá, muitas vezes nos deixamos nos influenciar com os erros deles. Esse é um problema. E assim nós desobedecemos o nosso mandato cultural. Aí vem a pergunta, né? E o mandato espiritual? Aqui em Gênesis 3, do 8 ao 10, diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que estava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde estás? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Tá? Então, quando a gente avança um pouco mais, Caim e Abel, para a gente entender esse contexto, a gente vai ver, o Senhor disse a Caim, por que estás furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Disse Caim, lá na frente no versículo 8, diz Caim, porém, sou eu, Caim ao seu irmão Abel, vamos para o campo, e quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou, tá? No 9, então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Então, vamos ver que o relacionamento entre Deus e o homem ao ponto que chegou, tá? Ao ponto que chegou. Caim vai falar, por acaso sou eu? E eu sou babado, meu irmão, eu tenho alguma obrigação de saber aonde ele está? Ou uma indireta para Deus, não é o Senhor que criou o ser humano? Não é o Senhor que precisa saber onde estão as pessoas? Eu tenho alguma coisa com isso? Caim, ele mostrou desprezo, desrespeito, falta de temor, e aí vai mais coisas que a gente pode acrescentar na presença de Deus. Então, isso aí já mostrava que o mandato espiritual havia também sido rompido, tá? No dilúvio, os patriarcas, os resgates no Egito, juízes, profetas, até chegar Jesus, tá? Até chegar Jesus. Então, nós temos o seguinte, João, capítulo 4, do 20 ao 24, esses 4 versículos. Então, no 20 diz o seguinte, nossos antepassados adoravam neste monte, mas os judeus, mas vocês, né? A mulher dizendo para Jesus, uma passagem bem conhecida, que é da mulher samaritana, né? Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus deu uma, se prestar atenção aqui, ele deu uma bem dada nessa mulher com classe, né? Com elegância e tudo mais, mas ele deu uma, né? Mais ou menos assim, olha, aonde que fica o templo mesmo? Ah, tá do outro lado, né? Por que vocês estão adorando aqui? Não é lá que foi um templo? Eles conheciam a história do templo, que era de Deus, que foi Deus que mandou fazer. Deus não teve nenhuma profecia, não teve nada, Deus mandando construir um templo do outro lado em Samaria. Então Jesus fala, aonde que fica o templo mesmo? Só pra gente se situar nessa conversa nossa aí, né? Então Jesus fala, pois a salvação vem dos judeus. Ele fala, mas não é de lá que vem a salvação? Não é lá, o relacionamento não deveria ser lá? Então vê a questão do mandato espiritual aí, tá?
E no 23 ele diz: no entanto, está chegando a hora que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, tá? Portanto, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, Deus ele vai tirar, não é tirar, né? Ele vai reorientar aquela mulher e vai falar, olha, na verdade, a importância, para falar a verdade, já não importa mais, tá? Eu já cheguei, a partir desse momento, não interessa quem adora lá em Jerusalém, quem adora aqui em Samaria, ele fala, o que importa é que adora em espírito e em verdade. Paulo lá na frente, em suas cartas, ele vai fazer um trabalho fantástico sobre esse assunto, quando ele vai tratar que nós somos edifício, morada do Espírito Santo, né? Ele vai pedir em Romanos que nós edificamos nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Portanto, Paulo está deixando bem claro, olha, e ele cobra sempre, Paulo sempre cobra para que não nos deixamos de congregarmos, tá? De nos reunirmos como igreja. Mas ele fala, adoração verdadeira é diariamente, todos os dias. É o vosso corpo oferecido em sacrifício. Então, Jesus faz esse ensino aqui e Paulo lá na frente, ele vai reorientar o seu povo e falar, vocês não entenderam, agora o templo não é mais físico. O templo de Deus, que Deus faz morada, é os vossos corpos. Não é mais o templo físico, as quatro paredes. São vocês mesmos. Portanto, Deus exige a santidade de vocês. Por quê? Por causa disso. Porque agora a morada do Espírito Santo, e aí a gente imagina, né? No templo, por exemplo, quando foi inaugurado o templo lá do rei Salomão, pelo rei Salomão, né? A glória de Deus desceu, encheu a casa, assim como era feito lá no tabernáculo e tudo mais. Então, ele fala, olha, agora ele faz morada, não é ele desce quando o povo se reúne, ele desce naqueles, vamos colocar, naquela janela ali de 1 hora, 2 horas, 3 horas de culto, não sei. Não, é perene, é um culto perpétuo. Portanto, é por isso que Deus exige santidade do seu povo. Porque agora o Espírito Santo faz morada dentro dele. E não é só naqueles momentos em que eu estou sendo santo, né? Vamos dizer assim, né? Ah, nesse momento eu estou agindo santo. Nesse momento é que eu não ajo mais santo. Então, nesse momento, o Espírito Santo não mora dentro de mim. Né? Ou então o Espírito Santo fecha os olhos aí que eu vou fazer uma coisa errada, tá? É mais ou menos isso. Paulo fala, olha, cuidado com as ações suas do dia a dia, com o que você pensa, com o que você vê, com o que você faz. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. E não é assim, ó, ele saiu para dar uma volta e aí você fica à vontade. Ele fala, não, é uma morada perpétua, tá? Portanto, essa questão do templo aí. E então nós chegamos na parte 3, irmãos, que é a repetição do pacto no pós-dilúvio, tá? E aqui, um ponto aqui, que com a decadência humana nos tempos de Noé, a aliança entre Deus e a chegada, né, a um ponto tenso e crítico. Aquele pré-dilúvio, né, chega a um ponto crítico da parte dos homens, claro, né? Noé e sua família eram os únicos que mantinham a aliança de Deus em pé, entendeu? Portanto, eles eram os únicos. Visando a continuação da aliança de seus mandatos, o dilúvio é decretado por Deus. E ao baixar as águas, Deus então faz um concerto com a família de Noé, no qual a criação é reforçada e renovada. Aí, no caso, a aliança, né, é reforçada e renovada. E aí a gente vê lá em Gênesis 9, 1, 7, 11 ao 19. Não é uma aliança, mas sim a continuação. É isso que a gente precisa entender, tá? Que era a continuação dessas alianças. Então, quando a gente chega com Abraão, a mesma coisa. E aí, em Abraão, a gente tem também aquela figura, né, do animal sendo imolado, e Deus fala, olha, parte o animal ao final do dia e que eu passarei por cima desse holocausto. É a mesma coisa que os reis da época faziam. Como eu disse lá no início, não era nada estranho, esquisito para Abraão. Para ele era natural, que era assim que era selada uma aliança. Quando nós vamos para a aliança mosaica, aqui através da lei. Como a terra já estava povoada, né, e as leis de Deus eram transmitidas oralmente ao povo, a continuidade da aliança do Senhor não é mais feita por uma família, né, ou seja, a família de Moisés, mas sim por todas as famílias que descendiam de Abraão, ou seja, toda a nação de Israel. Agora Deus tem uma aliança, todos precisam fazer parte dessa aliança.
a celebração dessa aliança, o animal imolado, precisa estar presente em todas as famílias. Então, a gente vê lá nesse período aí, que cada um levava o seu animal para ser sacrificado, imolado, o sangue ser espargido lá no propiciatório e tudo mais, né? Claro, uma vez por ano que era feita no propiciatório esse sacrifício por toda a tribo, né? Por toda a nação. E nós chegamos na aliança davídica, feita de Deus com a sua casa. E aqui é uma promessa que Deus faz de um reino eterno, que restauraria o governo do homem sobre o maior domínio de Deus na terra, tá? Sobre o maior domínio de Deus na terra. Então a gente vai ver que a partir de Davi é a aliança do reino. A partir de agora ela ganha, já tinha lá o pacto, o mediador, tá? E agora ela ganha vamos dizer assim, uma dimensão de reino. Pela primeira vez, essa aliança ela ganha uma dimensão perceptível, sempre foi, né? Mas perceptível aos olhos do povo, que agora é um reino. É uma aliança com um reino. E é esse reino que Deus vem buscar, né? Que Jesus vem buscar. E a aliança da graça com Jesus, que é a consumação dessas todas as alianças, tá? Então, como eu disse, é simples. E aí nós chegamos ao tópico 4, tá? E você será uma bênção. E aqui a gente vai ver, por exemplo, então, qual é a contribuição cristã para a sociedade? Lembra que o título da nossa lição é A Contribuição Cristã para a Sociedade. Quando a gente fala de contribuição cristã para a sociedade, né, que é o título da revista, geralmente as pessoas vão pensar logo nas grandes obras, né? As grandes obras arquitetônicas, as grandes faculdades, aliás, né, as grandes faculdades mais tradicionais, antigas, foram todas fundadas por cristãos, a medicina. A gente vai ver, por exemplo, eu gosto de falar que tudo que se existe, a base da medicina, a base da medicina, ela está lá dentro do livro da lei, né? Está lá em Levíticos. Como se deveria se comportar, né? O esgoto, o tratamento de esgoto, animais que morriam, o lixo, como descartar o lixo. Então, a base da saúde, né? Da nossa base de saúde, que é tão precária, por exemplo, no nosso país, no Brasil, em pleno século XXI, o povo de Israel tinha um relacionamento, uma base bem feita lá no livro de Levíticos, simplesmente obedecendo à lei. O livro de Levíticos estava lá, tratava desses assuntos. Então, qual que é a contribuição verdadeira que o cristão deixa para a sociedade? Como eu disse, geralmente a gente pensa em monumentos, em grandes monumentos, quer seja ele educacional, da saúde, símbolos da política, e não. A maior contribuição que o cristão, né, que o povo de Deus, e aí eu vou colocar o povo de Deus, tirar o cristão e colocar para o povo de Deus, sabendo que isso é prerrogativa nossa, né, como povo de Deus, é o comportamento, é o influenciamento da sociedade, como nós influenciamos a sociedade, né, de forma positiva e verdadeira. Hoje em dia, por exemplo, nós temos questões sendo discutidas aí de aborto. E aí, qual que deve ser o posicionamento do cristão? O que a Bíblia diz sobre a vida? Uma pessoa ela tem poder para decidir que vida que vai viver. O aborto e a eutanásia ela estão em pontas diferentes, mas trata do mesmo assunto. A eutanásia é por uma situação de saúde ruim, precária ou da velhice, e até na velhice, né, para pessoas que não querem passar por essa velhice, tem alguns problemas de saúde e tudo mais. A Europa já tem casos de eutanásias, né, e tudo mais. E, então, a eutanásia e o aborto, ele trata desses assuntos. E qual que deve ser o posicionamento do cristão sobre esses dois assuntos? Quem tem direito à vida? A gente vai ver, por exemplo, Jesus falando, no mundo tereis aflições. E essas aflições que Jesus está falando não é, meu carro quebrou, minha conta do meu boleto venceu, eu estou sem dinheiro, eu reprovei na faculdade. Não. Ele está falando de aflições mesmo, aflições da mente, do espírito, do coração. Nós passaremos por aflições. E essas duas posições, ela visa justamente isso, né? Evitar a aflição, a batalha, né? Portanto, eu não quero passar pelas dificuldades de uma saúde ruim, principalmente na velhice, então eu coloco a eutanásia. Ou por um problema de deficiência crônica que já nasceu desde pequeno. Não, a eutanásia entra. E o aborto para quê? Para que aquela mãe possa viver sua vida, né? Desfrutar dos prazeres da sua vida, porque aquela criança vai atrapalhar a sua vida. É claro que aqui nessa questão do aborto ela precisa ser discutido. Inclusive, nós falamos sobre uma produção que saiu aí sobre esse assunto,
tá? Que, para quem quiser assistir, que trata sobre esse assunto do aborto, mas precisa entender o assunto, tem casos ali complicado, mas nós como cristãos, irmãos, infelizmente, a gente opta por sofrer. Infelizmente não, felizmente, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos optar sempre pelo sofrimento. Ah, mas a mãe vai sofrer sabendo o que aconteceu, que foi concebido esse filho nessa situação. A Bíblia fala, olha, no mundo tereis aflições. Então a gente vê a complexidade, que é um assunto que deve ser mais discutido, creio eu, que essa questão do aborto dentro da igreja. A gente precisa discutir mais sobre esse assunto. Discute sim, né? Tem seminários e tudo mais, mas nas igrejas locais a gente precisa levantar esses assuntos no meio dos jovens, principalmente, né? Das meninas e tudo mais, sobre esse assunto. Então qual é o meu posicionamento sobre a vida? É o maior bem que existe. No entanto, a vida está sendo banalizada em todos os sentidos. Qual é o meu posicionamento sobre a ética? Tivemos lição tratando sobre a ética. De onde vem a base ética da sociedade? De onde vem? Quem inspirou a base ética da sociedade atual? Que, aliás, a sociedade atual quer desfazer essa ética, que eles chamam de judaico-cristão atrasada. Uma mentalidade judaico-cristã atrasada e machista, né? Ainda tem alguns outros nomes que eles colocam. De onde vem a base ética e moral que fez com que hoje, no século XXI, ano 2023, a humanidade estivesse aqui como nós chegamos? Avanços tecnológicos, questão de soberania, né, dos países e tudo mais. De onde veio tudo isso aí? Será que foi de uma sociedade anárquica? Foi a sociedade anárquica que trouxe nós até aqui? Porque o que eles propõem é basicamente uma sociedade anárquica. Aliás, é uma das bandeiras defendidas, né, por alguns movimentos, é o anarquismo, né? A falta de lei total. Que, aliás, é uma grande mitologia, né? Um mito. Não tem como existir uma sociedade anárquica. Alguém vai querer mandar, isso é certeza. Né? Mas qual a política? Qual é a posição nossa quanto a isso? E a política? Qual é o nosso posicionamento no momento político do nosso país? Qual é a posição? Por que antigamente, e a gente sempre lembra disso, né? Por que antigamente as pessoas, as empresas, quando se falava bem assim, numa vaga, concorrer a uma vaga, falava que era cristão, era um critério que, prestem atenção, viu? Que isso aqui é uma coisa que nós perdemos. Quando se falava assim, é cristão, fazia diferença. A pessoa, poxa, que legal, vou pegar um cristão. O cara não bebe, então ele não bebe, não fuma, não vai pra balada, ele vai chegar no horário dele combinado, ele não vai faltar, ele tem responsabilidade, ele tem uma ética, uma moral para defender, porque ele é um cristão. Então, as vagas, geralmente, as pessoas preferiam pessoas cristãs. O cristão já foi desejado dentro das empresas pelo simples fato de ser cristão, tá? Em empresas grandes, multinacionais. Quando se falava que era cristão, existia cultos dentro dessas multinacionais, existia cultos. E as direções das empresas faziam questão de dar esse espaço. Tinha o espaço do católico, aquela capelinha lá, e tinha o espaço do cristão. Era incentivado, né, a pessoa mostrar que ele era cristão no meio do povo. Por quê? Porque ali ele tinha uma obrigação ética e moral, né, no seu ambiente de trabalho. E por que hoje em dia não? Hoje em dia é o contrário. Se você for para uma entrevista de trabalho, a chance de você se professar como cristão, a chance de você perder essa vaga é grande. Então, o que aconteceu aqui? Né? Será que é só o outro lado mesmo? Então, tem essa questão. Portanto, a nossa maior contribuição como cristão, falamos sobre esse assunto aqui, sobre a lição bíblica, tá? Tratamos sobre isso aí, sobre Gênesis 2, do 1 ao 5, e aí os irmãos fiquem à vontade para, né, fazer esse trabalho de aplicar essa parte aqui, mas o que a gente precisa entender é que a nossa maior contribuição, ela é a vida cristã mesmo, é o nosso testemunho prático do dia a dia como cristão, né? Então, é o nosso testemunho que é a grande diferença. E aqui você vê que diz assim, ó, e você será uma bênção. E a gente vê aqui, que essa passagem aqui que nós tratamos na lição, sobre a questão de Abraão, né? Ali com a morte da sua esposa Sara, Sara morreu e ele precisava de um lugar para enterrar a sua esposa. E Abraão era um homem riquíssimo, acredito eu que mais rico do que qualquer um dos filhos de Manre, do pessoal daquela região lá. Ele era o maior, ele tinha mais riqueza do que qualquer um deles. Acredito que se juntasse de todos eles não daria de Abraão. E quando ele vai querer solicitar a compra desse terreno para enterrar sua esposa, a gente vê o testemunho, tá? É um assunto que eu gosto muito de discutir, é o testemunho de Abraão nesse ponto.
Porque Abraão passou por um processo e aquilo que Deus, lá no início, se os irmãos voltar para o início da caminhada de Abraão, Deus pediu para que ele fosse uma bênção. Esse era um pedido que Deus fez, vamos dizer assim, uma sanção. A sanção estava em cima do quê? Abraão, seja uma bênção para mim. Essa é uma condição, tá, do seu mandato, que eu te chamei. E Abraão, no entanto, ele percebe como que ele se tornou uma bênção no meio da sociedade onde ele vivia, justamente nesse momento. Porque quando ele dizia, olha, eu sou um estrangeiro no meio de vós, não tenho um lugar para morar, não tenho uma terra, nem um lugar onde eu possa enterrar minha esposa, né? E ele colocando aquela situação, e o povo fala, Abraão, o que você está falando, Abraão? Você é um príncipe de Deus. Olha a posição que eles colocaram Abraão, né? Ele falou, não, você é um príncipe de Deus entre nós. Quando ele fala príncipe de Deus entre nós, ele não está se referindo, irmãos, aqui às bênçãos materiais que Deus deu para Abraão. Ele está falando do comportamento, de como Abraão estava se comportando naquele lugar. E, reflexo disso, eles viam as riquezas, a vida bem-sucedida de Abraão. Ele fala, poxa, em todas as áreas você é uma bênção, Abraão. Você é um príncipe de Deus. Deus está contigo. Aquele povo confessaram com as próprias bocas deles, né, que Deus era com Abraão. Ele fala, você tem Deus, Deus está do seu lado. Tu é um príncipe de Deus. Então, vê que é o posicionamento. Mas aí a gente vê a postura do Abraão do início e a maturidade, o processo de maturidade que passou, né? O Abraão desse momento aqui. Portanto, irmãos, a nossa maior contribuição, ela é o nosso testemunho, tá bom? Então, esse é o ponto que gostaríamos de levantar. Sendo assim, espero ter contribuído um pouco aqui mais com esse subsídio e os irmãos fiquem à vontade, tá? Para discutir esses assuntos. Vai surgir algumas pontas aí, né? Como eu falei, na questão de aborto, eutanásia, orientação sexual, como que é o posicionamento do nosso, né, como cristão. Aí os irmãos veem como que trata melhor desse assunto. Mas o fato é esse, que a nossa maior contribuição, ela é a sociedade cristã, o cristianismo, o cristão, o posicionamento do homem cristão, da mulher cristã, do cristão no mundo, tá? Essa é a nossa maior contribuição. E que, infelizmente, nos tempos de hoje, parece que não está sendo mais como era antigamente, porque não está sendo mais desejado. Aí vem a questão da mudança da sociedade atual, sim, mas será que é só isso? Então nós precisamos refletir sobre esse assunto, tá bom? Sendo assim, Deus abençoe a todos e até a próxima.